Eu sou o pastor Jonas Fernandes e hoje vou falar para vocês no vídeo sobre uma palavra que é transliterada do grego, a palavra spolder. Ela tem um significado muito profundo, principalmente para quem faz a obra de Deus. Você que ama o Evangelho, você que serve ao Senhor, aprenda o significado do spolder. Que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos para o vídeo. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Verso 19. E saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E por fim o verso 20 que diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. O evangelista João escreveu essa epístola por volta de 85, 90 depois de Cristo. João era o discípulo mais novo de Jesus. Ele escreveu o evangelho muito depois dos outros. O primeiro evangelho foi de Marcos. O evangelho de João foi chamado, muitos anos, como o evangelho marginal, porque os eruditos da época não acreditavam que o evangelho de João fosse inspirado, por vários motivos. Primeiro que João era um obreiro muito novo. Ele era um discípulo de Jesus, o mais novo de todos. A gente vê nos textos bíblicos que ele era muito próximo de Jesus. Que os outros 3 evangelhos começavam contando a história de Jesus. Se você ler Mateus, você vai ver Mateus começando ali, falando sobre os ascendentes, né? Dizendo quem era Jesus, falando dos seus pais, seus avós, contando o nascimento. Depois, se você for ver Marcos fala de João Batista, falando do batismo de Jesus. Se você for ler Lucas fala também do nascimento de Jesus. Mas quando você lê João não começa contando história de nascimento. O texto do Evangelho de João, capítulo 1, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E tinha uma outra coisa no livro de João, muito estranha. No capítulo 5, só João fala que existia um tanque chamado Betesda, a casa de misericórdia. E esse tanque tinha 5 alpendres. Só que os eruditos nunca acharam esse tanque lá. Então eles alegavam que João não era canônico, que os escritos de João não serviam, que ele não tinha fundamentação teológica. Até a Igreja Católica de Santana rachar a calçada, nos anos de 1880, por aí. E eles foram consertar. E quando foram consertar a calçada, quebrou o chão. Eles descobriram que mais fundo existia algo lá para baixo. E eles procuraram embaixo começaram a encontrar utensílios, e aí descobriram que lá embaixo existia um tanque com 5 alpendres, conforme João dizia. A primeira, segunda e terceira epístola de João não eram mais epístolas de dúvida. Eles começaram a ver que João tinha fundamentação na sua escrita. Por que ele começa o evangelho falando que o princípio era verbo e o verbo era Deus? João, ele fala sobre 7 milagres e ele fala muito da deidade de Cristo. Por isso que ele começa a falar que no princípio era o verbo. João sempre combateu o gnosticismo. Tanto o evangelho de João quanto as 3 epístolas era para combater uma seita que existia naquela época, chamada Gnoses.
Gnosis quer dizer conhecimento. O gnosticismo era uma cultura, era uma heresia que saiu do meio da igreja. Por isso que nós vamos ver no versículo 19, ele falando que aqueles que eram nossos, que foram embora, é porque eles não são nossos. João está aqui confidenciando que o gnosticismo nasceu dentro do judaísmo com a participação de obreiros da igreja. Então João sempre lutou contra essa seita. Quando João escreveu a primeira epístola aqui que nós lemos, o gnosticismo estava varrendo a igreja. O gnosticismo, o que eles ensinam? Que a carne não tem valor nenhum, não presta para nada, só o Espírito presta. Então Jesus não veio em carne, porque se ele era filho de Deus, como que ele, sendo filho de Deus, veio em carne e sangue e morreu na cruz? E é por isso que João depois escreve que o Espírito que confessa que Jesus veio em carne e sangue, esse é de Deus. Ele está combatendo o gnosticismo. E eles também ensinam que, como o Espírito tem valor e a carne não tem valor, você pode pecar com a carne. Era isso que eles ensinavam. Era a doutrina. E a igreja, então, os gnosticismos diziam o seguinte: você está salvo pelo conhecimento. Não, você só sabendo tendo a fé que você vai ser salvo, você não precisa abandonar o pecado. E a igreja estava sendo varrida. A igreja estava esvaziando. Então ficou entendido de que João aqui, ele está escrevendo uma carta para a igreja. Você não vai encontrar uma apresentação dele na primeira epístola de João. Ele não se apresenta e não se despede. Muita gente achou que não foi nem ele que escreveu. Mas como se assemelha muito com a obra literária do Evangelho de João, então atribuiu-se sim, pelo que ele fala e pelo combate ao gnosticismo, que essa epístola foi João quem escreveu. Muito bem. E agora ele vai no capítulo 2 e ele escreve o seguinte. Ele fala, capítulo 2, verso 18. Combatendo o gnosticismo, os falsos cristos, ele fala assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos se têm feito, ou muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então vamos lá. Ele está falando de última hora. Ele está falando que chegou a última hora. Que última hora é essa? O que significa essa frase de João? Depois nós vamos falar dos outros 2 versículos aqui. Mas primeiro isso. Por que ele está falando isso? Bom, há um entendimento teológico. A última hora é a hora do final dos tempos. É o período da igreja, a dispensação da igreja. A trística teologia, que é dividida de criação e também o período caótico e depois o período da regeneração, que é depois de Cristo. Então, entende-se que a última hora, ela começa no Calvário, quando Jesus morre, e ela termina quando Jesus volta para buscar a igreja. Essa é a última hora. É o período da regeneração. A trística teologia ensina que houve o primeiro período da criação, o segundo que foi o período caótico, que o homem se perdeu e pecou e se destruiu, mas aí tem a terceira parte, que é a parte da regeneração, que é quando Jesus morre na cruz. Então entende-se que a última hora que João está falando começa na cruz e termina com Cristo voltando. Última hora, o último momento. Então ele está dizendo, filhinhos, é a última hora. E agora ele tenta explicar por que ele está dizendo. Ele fala que muitos anticristos surgiram e muitos outros estão aparecendo. Ele está falando do gnosticismo, da salvação sem que Cristo tenha morrido na cruz, que o gnosticismo pregava. Então ele está orientando aqui os seus discípulos. Mas o que interessa para nós hoje, agora aqui, é saber sobre a última hora. Saber que nós, eu e você, como é seu nome? Eu e o Edmilson e vocês fazemos parte desse período. Nós poderíamos ter nascido no tempo de Davi. Nós poderíamos ter nascido no tempo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó.
Nós poderíamos ter nascido antes de Jesus vir. Nós poderíamos ter nascido e vivido alguns anos depois de Jesus ter vindo. Mas nós estamos aqui em pleno 2022. Eu não tenho dúvida de que Jesus está às portas. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a igreja. E aí nós vamos falar da importância do nosso papel de obreiros nesse projeto e nesse processo. Aqui no verso 19, ele fala assim: eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se eles fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ele está aqui angustiado porque alguns que faziam parte da igreja se uniram ao gnoses, a seita gnosticista, e estava limpando a igreja com aquele ensinamento. Então João estava aqui abrindo o seu coração. Ele está um pouco ressentido. A gente percebe pela palavra dele que ele está um pouquinho ressentido com aqueles irmãos da igreja que abandonaram a fé verdadeira para pregar uma salvação sem cruz, sem morte de Jesus, sem sangue. Há uma violência contra o evangelho pregado pelos apóstolos, vinda do gnosticismo, e os obreiros da igreja estavam juntos. E ele complementa agora com os que ficaram fiéis ao evangelho de Cristo, da morte na cruz, que Jesus veio em carne e em sangue, ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele traz uma palavra de consolo para aqueles obreiros fiéis. Ele fala no versículo 20: e vós e vocês que ficaram aqui na igreja, vocês que são fiéis ao evangelho, vocês têm o quê? De quem? Do Santo. Vocês têm a unção do Santo. Que santo é esse? É o Cristo, o que morreu em santidade, que morreu sem pecado. Os obreiros da última hora, os obreiros do arrebatamento, os obreiros que vão juntar as pessoas para o arrebatamento, eles precisam ter uma coisa que vai marcar a sua posição de obreiros, que é a unção de quem? Do Santo. Esse é o diferencial dos obreiros da última hora. O que a gente faz, o que a gente faria se a gente soubesse que hoje seria o nosso último dia? O que você faria? Se você, minha irmã, soubesse que hoje seria seu último dia, para onde você correria? Você ia fazer o quê? Eu acho que a gente reveria a nossa vida, né? Tudo que a gente fez de bom ou de ruim, se tem alguma coisa pendente com Deus, de perdão, procurar os nossos familiares. Para quê? Para estar junto, estar perto. Para quê? Para viver os últimos momentos. Os últimos momentos. Então, você pensa que se você soubesse, se Deus falasse assim, como é seu nome mesmo? Sheila, você tem 1 hora só. Vou te levar em 1 hora. Então você sairia buscando as pessoas amadas. É isso mesmo? É isso mesmo. Por que eu perguntei isso para vocês? Para vocês verem a unanimidade de que nós queremos ficar juntos na última hora. Porque na última hora, a gente quer ficar perto de quem a gente ama. A gente quer juntar. E esse estudo, essa palavra, tem tudo a ver com a última hora, com o ano que nós estamos vivendo, com o nosso chamado de obreiro, com o nosso comportamento, com a nossa vida ministerial. Então, a Bíblia fala aqui no livro de Marcos, capítulo 13, verso 27, por favor. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus está falando do sermão dos últimos dias. Nos últimos dias, sabe o que Jesus vai fazer? Vai enviar seus anjos nos 4 cantos da terra para juntar as pessoas. Aqui no livro de Mateus 23, 37, quem achou? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junto aos seus frutos, debaixo das asas,
e tu não quiseste. Jesus está falando para Jerusalém, como é que eu queria juntar vocês para perto de mim. Eu queria trazer vocês para perto de mim. Gente, essa é a parte A desse estudo. Nós vamos entrar na parte B. E eu queria falar para vocês que o nosso papel é muito mais relevante do que a gente imagina. O nosso chamado para esse tempo é muito mais relevante do que nós imaginamos. E eu vou mostrar para vocês por quê. E a primeira coisa que a gente precisa entender e botar na nossa cabeça, no nosso coração, é que no último tempo, nos últimos dias, Deus quer juntar os seus. Quando ele fala de anjo, vou mandar os anjos para juntar. Anjo pode ser anjo, mas anjo pode ser o anjo de Apocalipse capítulo 2 em diante, quando ele escreve para as igrejas de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja perseguida, Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. Quando ele fala para aqueles anjos, está falando para pastores, está falando para obreiros, está falando para homens de Deus, porque aqueles anjos não são anjos, aqueles anjos são homens de Deus. Então a vontade de Deus é juntar os seus. A Bíblia fala de bodas. Vai ter uma boda na eternidade com todos os seus. Não vai ter denominação, vai ter só um pastor. Eu e o José vamos ser só servo, igual todo mundo. Nós não vamos ser pastor, porque lá só vai ter um pastor. Então, eu queria falar para vocês que esse entendimento nós precisamos ter. Agora nós vamos entrar no entendimento prático. Qual é a função dos que são chamados na última hora? João fala, filhinhos, é já a última hora. Vocês já ouviram que o anticristo está chegando, e outros anticristos já estão chegando aí, estão vindo vários anticristos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, o último tempo da igreja, a dispensação da igreja chegou, a dispensação da graça chegou, o tempo da regeneração chegou. Então agora nós precisamos juntar as pessoas. O diabo está trabalhando, os anticristos estão chegando. Aí Paulo escreve a Timóteo uma coisa muito forte. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e também o versículo 14. E Timóteo foi um homem que foi consagrado, ordenado, ministrado pelo apóstolo Paulo. E ele agora está dando um conselho para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O versículo 13, o verbo que começa aí é persiste. A Bíblia Almeida Fiel, a Bíblia Almeida Revista Corrigida vai falar persiste. Mas a ARA, que é a Bíblia Almeida Revista Atualizada, ela não vai falar persiste, ela vai falar aplica-te. A nova versão internacional, a NVI, vai falar dedique-se. Então ele vai usar João Ferreira de Almeida, e aqui na tradução, nós vamos ver 3 verbos. O primeiro é persiste, o segundo é aplica-te, e o terceiro é dedica-te. Ele está mandando Timóteo se esforçar, fazer um esforço a mais. Essa palavra no grego, nós vamos trazer esse verbo persistir, aplicar e dedicar para o grego, para a gente entender o que Paulo está falando para Timóteo. Persiste. A tradução é aquela no grego instrumental, mas transliterada para o português é expolde. Repete comigo a palavra que está em vermelho. Expolde. Expolde.
Vamos falar exatamente como a palavra está escrita. Vamos lá, 1, 2, 3. Espolder. E o que significa isso no grego? Vamos ver o que significa no grego? Olha lá. Espolder. Diretamente, na essência da palavra, significa te espalha. Se espalha. Você espalhar-se fisicamente. Que também transliterado é se estica. Se estica. E agora, o final dessa tradução, e mais excêntrica, é aquela frase que está ali: estica o teu pescoço. Essa é a tradução. E você fala, pastor Jonas, eu não entendi por que usa essa referência de esticar o pescoço, porque essa palavra aplica-te é esticar-se. Você já se esticou? Consegue se esticar? Consegue? Quem consegue se esticar? Vamos? Vai, me ajuda a se esticar. Não, ó, estica. Vamos lá, irmão, estica. Consegue esticar? Quantos centímetros? Vai, pastor. Vai, estica o pescoço. Vai, segura. Esticado, segura. Está confortável? Está confortável? Não. Então para. Ele está falando assim: faça um esforço maior do que normal para ensinar, para fazer a obra. Olha o que ele diz aqui no versículo 12, ele diz aqui no 12, no 13, estica teu pescoço, se estica para ler, para exortar e para ensinar, não faz corpo mole. Eu vou mostrar para vocês o que ele estava falando. Pode jogar a primeira imagem. Aquilo é espolder. O que ele está fazendo para ganhar a corrida? O que? Isso é espolder. Se você quer ganhar, espolder. Quer conquistar? Espolder. Você quer crescer? Espolder. Porque se você não se esticar para ler, se você não se esticar para ensinar, se você não se esticar para orar, você vai ficar parado. Você não vai ganhar. Você está vendo aquilo ali? Está todo mundo fazendo o quê? Mas eu vou mostrar para vocês o cúmulo do espolder. Olha o que o cara fez. O que ele fez? O que ele fez? Ele se esticou? Pô, mas o que vai acontecer com ele quando ele cair no chão? Então vamos ver a próxima imagem. Ah lá ele. Diga comigo, espolder. Esticar-se. Paulo está falando para Timóteo: se estica, meu filho. Faz um esforço a mais, acima do que você pode. Sobreponha-se a isso que você está fazendo. Não é suficiente. Não é. Para Timóteo se tornar um obreiro no mesmo patamar de Paulo, ele precisava fazer coisas a mais. A gente quer atalhos. A gente quer chegar no pódio por vias de atalhos. Para chegar no pódio, nós temos que fazer um caminho. Existe um caminho. E muitas vezes, esse caminho não é um caminho fácil. É um caminho difícil. Eu sei que a tua vida não é fácil. Eu sei que alguns de vocês estudam. Eu sei que vocês têm família. Eu sei que vocês têm esposas. Eu sei que vocês têm empresa. Eu sei que vocês trabalham de manhã até de tarde. E depois tem que dirigir a obra, tem que visitar, depois tem que ler, e depois que tem que jejuar, e depois tem que se esforçar. E a palavra que eu trago para você, sabe qual que é? Espolder. Se espalha, se estica, paga um preço. Você consegue. Ninguém vai desprezar você. Se estica e alcança também.
e faça a sua parte direito e seja o melhor nesse negócio. Se espalha. Nós estamos nas últimas horas dos últimos dias. Se João estava falando que é chegada a última hora, nós estamos nos últimos minutos. A qualquer momento Jesus volta para buscar a sua igreja. E é necessário que haja na nossa vida uma dedicação a mais. Se estica. Porque nós somos da última hora. Nós somos do arrebatamento. Nós somos os obreiros do arrebatamento. Você poderia ter nascido em qualquer tempo da história. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele fala que Deus escolheu o tempo e o lugar da nossa habitação. Ele, quando escreve em Atos, ele fala, porque Deus escolheu o tempo e o lugar da nossa habitação. Deus permitiu que nós nascêssemos aqui e agora. Algo Ele tem para nós. Dizer para vocês que há uma urgência. Há uma urgência de nós nos colocarmos diante de Deus para Ele nos usar para juntarmos os seus, porque o Senhor Jesus está voltando. Então te aplica, te esforça, se envolva, Spolder, porque é o que Deus está falando com a gente hoje.